E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de PHP básico. E para a aula de hoje, estaremos falando sobre os arrays, ou listas, podemos dizer assim, estamos falando sobre arrays, ok? Então, o que é um array? Um array em PHP, podemos dizer que são estruturas de dados que armazenam múltiplos valores em uma única variável. E eles são extremamente versáteis e essenciais na programação em PHP. Então, esta é a definição mais simples que podemos dar sobre aquilo que são os arrays, ok? É uma estrutura de dados que armazenam múltiplos valores, ok? Significa que uma variável pode armazenar múltiplos valores. Uma variável pode armazenar múltiplos valores. Então, aqui temos o exemplo de um array. A gente está a criar como criamos um array. Temos aqui a variável frutas, ok? É o nome do nosso array, a nossa variável, é do tipo array, E ela vai armazenar maçã, banana, laranja, essas frutas que nós temos por aqui. E a gente mostra, é assim que a gente, aqui vai visualizando os elementos que estão dentro do array por cada uma das posições em que ele se encontra. Então, deixa-me aguardar. Ok, então aqui temos o exemplo. Eu gosto de maçã, banana, laranja, tudo dentro de uma variável. E que essas frutas são guardadas por posições. Ok? Perfeito. Dentro daquilo que são os arrays, existem três tipos de arrays em PHP, que são os indexados, ok? Que são os arrays indexados. Ok? O que são os arrays indexados? Esse tipo de array é onde os elementos são armazenados em forma de índice numérico, ok? Significa que eles são armazenados tendo em conta um índice numérico, que é uma chave numérica. E temos aqui um exemplo. Aqui um exemplo deste tipo de array. Perfeito. Significa que eu tenho aqui as frutas, Maçã, banana, laranja, e eles são armazenados por posição. Naturalmente, Naturalmente, pronto, se não tivéssemos, por exemplo, se não tivéssemos esse aqui, vamos lá, Quando eles são criados, então, eles já são armazenados em forma de posição. Significa que a maçã está na posição 0, a banana na posição 1, ok? E a laranja na posição 2, ok? Como vemos por aqui. Por exemplo, eu pedi aqui a fruta do dia, coloco a posição, Coloco a posição em que eu quero que me traga, a fruta, por exemplo, na posição 0 e ele me traz a maçã. Se eu colocar na posição 1, se eu colocar na posição 1, automaticamente vai me trazer a banana. E se eu colocar na posição 2, e ele vai me trazer a laranja. Significa que esse é o tipo de array associado, porque os elementos são armazenados em índices, ok? Numéricos. Perfeito. E esses índices aqui estão logo, quando a gente cria um array, automaticamente, ou por defeito, ele já vai me colocando em índices, começando com a posição 0. Ou, a gente também pode ir armazenando, ao criar o array, a gente pode ir inserindo, tendo em conta as posições. Eu quero que a maçã fique na posição 0, 1, 2. Ou vamos dar um exemplo, eu vou trocar aqui as posições. Então, eu vou meter, deixa-me lá ver, aqui vou meter a posição 1, aqui eu vou meter a posição 1 e a banana na posição 0. Vamos, eu posso ir trocando as posições, Por exemplo, e aqui eu quero a posição 0, já não me traz maçã, me traz a banana. Estamos, Se eu colocar aqui a posição 0 e esta for a posição 2,
automaticamente, né? Ele vai me trazer a laranja como posição 0. Eu vou trocando aqui 2. Quando eu colocar o 2, então a posição que vai me trazer, né, é a banana, ok? Se a gente quiser trocar as posições, não haveria problema nenhum. A gente vai criando, colocando na posição que a gente quer. Pronto, vamos supor que agora eu quero que a maçã fique na posição 5. Então, automaticamente, quando eu chamar a posição 5, ok? A posição 5, ele vai me trazer a maçã que está nesta posição, na posição 5. Perfeito. Então, esse seria o tipo de array indexado. Perfeito. O outro tipo de array, né, é o array associativo. Né? Esse tipo de array, os elementos são armazenados com chaves definidas pelo usuário. Normalmente essas chaves são strings, né? Digo que podem ser strings, ok? Mas são chaves definidas pelo usuário. Ok? Eu tenho um exemplo aqui. Do tipo de array associativo. Neste caso, o array associativo, né? Olha aqui, eu vou colocar aqui pessoa, já vou dar um errozinho aqui. Perfeito. Perfeito. Então, nesse tipo de array, ok? A gente cria, né, uma chave, que é essa que temos aqui, nossa chave definida pelo usuário, nome, e depois a gente atribui o valor. E normalmente isso é feito através de uma igualdade e um sinal de maior, ok? Onde a gente vai atribuindo os valores. Idade a gente vai atribuindo e assim sucessivamente. E a hora de chamar, de verificar, eu vou dar um exemplo aqui. Eu chamo a pessoa e coloco, por exemplo, a chave, né, que é o nome que eu defini. E automaticamente me aparece João. Se eu colocar idade, automaticamente vai me aparecer o 30. A gente vai, né, percorrendo os elementos desse array, colocando o nome ou a chave que a gente definiu. Então, esse seria o tipo de array associativo. E a gente atribui uma chave, um elemento. E a gente pesquisa, né? Ou a gente vai percorrendo esse array, né, tendo em conta o nome ou a chave que a gente definiu. Perfeito. E o último tipo de array que nós estamos trazendo é este aqui, o tipo, ok? Multidimensional. Eu vou colocar aqui um exemplo. Em que consiste esse tipo de array multidimensional, né? Esses arrays contêm outros arrays como seus elementos. Em outras palavras, é um array com vários arrays dentro, ok? Significa que ele pode ter mais de um array. E aqui temos, né? Temos esse que temos por aqui, ok? Temos esse aqui, né? Que tá aqui, tenho esse, são dois arrays, ok? Dentro, ao criar, também a gente vai colocando, né? Como este exemplo que temos aqui é um tipo de array, que dentro dele tem array associativo, ok? Tem dois arrays associativos. Também podemos criar um array, por exemplo, que tenha um array indexado, ou um indexado e outro array, né, associativo. Isto não haveria problema nenhum, ok? Então vamos a essa. Como eu vou percorrendo? Significa que eu preciso de colocar dois índices. Primeiro, alguma coisa que identifique se estou percorrendo, né, ou consultando este ou este array. Nesse caso eu vou consultar por esse, por isso eu coloquei aqui eletrônicos, estamos, né? Eu já estou dentro desse, e agora dentro desse array eu também posso ir selecionando cada um desses elementos. Nesse caso, se eu colocar, por exemplo, notebook, que eu tenho por aqui, automaticamente vai me aparecer o valor dele do notebook é 5. Se eu colocar, por exemplo, TV, automaticamente vai me trazer 2. Agora vamos tentar percorrer este array por aqui. Então eu quero me mover por este array
Eu vou colocar móveis por aqui. E dentro de móveis eu posso escolher mesa. Ok? É a outra posição onde eu vou percorrer. Perfeito. E automaticamente ele vai trazer o valor da mesa, que é 8. Perfeito. Então esse seria o segundo tipo, né? Esse seria o segundo tipo de array. O terceiro tipo, né? Vimos o indexado, associativo, e neste caso vimos o multidimensional. Vimos o multidimensional. Perfeito. Nesse momento vamos vendo algumas funções, ok? Vamos vendo algumas funções úteis que podem ser utilizadas, né, para manipular o array, ou, né, para tornar, né, a manipulação em arrays um bocadinho mais fáceis ou simples. Ok? Eu vou pegar um exemplo aqui, né? Vou pegar o mesmo exemplo aqui, né, das frutas, o array que estávamos movendo, e vou pegar a primeira função que temos por aqui, que é esta aqui. Oba, já tinha aqui, afinal de contas, né? Pronto, deixa eu tirar isso aqui. Perfeito. Este primeiro elemento aqui, né, essa primeira função útil, o que ela faz é contar os elementos que tiverem dentro do array, ok? Nesse caso, eu coloco, né, count, e automaticamente o array que eu quero que me conte, que será contado, o que vai nos ajudar, né, a ver quantos elementos tem dentro. Vamos lá provar. Automaticamente me traz 3, porque o nosso array tem 3 elementos, ok? Então essa seria a primeira função útil. A segunda função útil seria para verificar, né? É para verificar se um array, ok? Ele nos daria um valor booleano, né? Identificado se essa variável aqui é um array ou não, ok? Então automaticamente ele me traria, né, o valor true, né, dizendo que estou em presença de um array. Essa também seria uma função útil, ok? Outra função útil seria esta que nós temos por aqui. É para verificar se um elemento existe no array, ok? Para verificar se um elemento existe no array. Nesse caso temos a banana. Também vai me retornar um valor booleano, ok? Nesse caso me trouxe 1. Vou colocar, por exemplo, pera, que não tem. Me retornou a posição, ok? Vamos lá ver. Ok, então ele não me traz nada, significa que este elemento não está, ok, dentro do nosso array. Eu vou colocar, por exemplo, maçã. Ok, e automaticamente me trouxe o valor 1, significa que a maçã, ok, retornou 1, né, podia ter um valor booleano true, né, dizendo que a maçã, né, se encontra dentro do nosso array. E a laranja também se encontra dentro do nosso array. Então, essas são algumas das funções bastante úteis naquilo que é a manipulação de arrays. Então, pessoal, terminamos aqui com o nosso tema de hoje, que é a manipulação, de arrays, ok? Onde vimos que os arrays, né, são estruturas de dados que armazenam múltiplos valores em uma única variável. Temos 3 tipos de arrays que nós vimos, né? Os indexados, ok? Os indexados são aqueles que são armazenados com índices numéricos, ok? Tem um índice numérico. Vimos os associativos. Eles são armazenados com uma chave definida pelo usuário. Eu, como usuário, defino a chave, ok? E vou fazendo consulta no meu array através desta chave. E vimos multidimensionais. Multidimensionais são aqueles que podem conter outros arrays dentro, ok? Significa que é um array de arrays, ok? Pode ter vários dentro, tipo, e a gente vai fazendo consulta, ok? Consultamos primeiro o array, depois o elemento que estão dentro desse
array. E vimos algumas funções bastante úteis naquilo que é a manipulação de arrays. Então, pessoal, nos vemos na próxima videoaula, onde estaremos dando continuação a alguns dos elementos, ok, bastante importantes naquilo que é a programação em PHP. Então, pessoal, estamos juntos.